Queria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 12. Nós vamos ler até o 17, do 12 ao 17. Romanos capítulo 8, do versos 12 ao verso 17. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos nesse local, de mais uma vez poder abrir a Tua palavra e ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer através da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, nós estamos aqui porque não apenas queremos, mas precisamos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Evangelho sendo pregado ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas. Nós oramos para que o Senhor nos perdoe e também possamos ter acesso para ouvirmos a Sua voz através da Tua palavra, Senhor. Usa esse instrumento, usa a Tua palavra para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua palavra seja anunciada e o nosso coração seja edificado aqui como igreja, Senhor. Usa esse tempo para edificar a nossa vida. Esse é o nosso desejo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A carta aos Romanos, ela é muito especial. Alguns afirmam que ela está entre as cartas mais importantes do Novo Testamento, e o fundamento para isso é que ela traz uma arrumação, um compêndio quase teológico das doutrinas da igreja cristã, igreja brasileira também, né? Mas da igreja cristã. A carta aos Romanos, ela traz esse aparato teológico acerca das principais doutrinas do cristianismo, e ela traz uma profunda explanação do que é o Evangelho e a relevância do Evangelho para a nossa vida nos dias de hoje, em toda a carta de Romanos. Veja, e dentro da carta de Romanos, um dos capítulos mais importantes é, sem dúvida nenhuma, esse capítulo 8, o capítulo que nós lemos alguns versículos, né? Para te situar, se você, obviamente, já leu esse texto, você conhece esse texto, no início ali do capítulo 8, Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele trata sobre como a questão da nossa fé no Evangelho de Cristo trata a nossa transformação, a nossa vida real. E eu digo a vocês, né, se a gente de fato tiver uma compreensão, se a gente compreender esse capítulo 8, nós teremos aqui bases para uma vida cristã saudável. E nesse capítulo, Paulo traz como que um resumo sobre o fundamento da confiança cristã. Do versos 1 ao 12, ele faz isso, falando sobre a nossa nova condição em Cristo Jesus, que nós não estamos mais condenados pelo pecado. Então, ele bate nessa tecla, do 1 ao 12, dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só por isso seria motivo para glorificarmos o Senhor, não é verdade? E Paulo afirma que essa obra não é uma obra que está em andamento, né? É uma obra concluída, ou seja, o pecado não tem mais o poder de nos condenar eternamente. O que Paulo anuncia é que a salvação do Senhor chegou até as nossas vidas. Amém? Essa é uma importância que nós precisamos saber.
E agora que nós recebemos esse amor, essa graça, o que a nossa consciência deve desejar? Que tipo de vida nós devemos ter? Agora que recebemos tamanho amor, tamanha graça, a nossa vida precisa desejar agradar a Deus, obedecer a Deus e glorificar a Deus. Esse é o papel do cristão que recebeu amor e graça do Senhor. Esse é o papel daquele que recebeu a salvação do Senhor. Ele deseja agradar ao seu Deus, obedecer ao seu Deus e glorificar o seu Deus. Portanto, o cristão não obedece mais por martírio pessoal, por conta de qualquer decisão que ele deseja ter. Ele não obedece a Deus para que ele alcance alguma coisa ou para que ele possa cumprir um objetivo na sua vida. Há pessoas que vinculam a sua obediência a Deus a alcançar algumas metas na sua vida, né? Seja quaisquer sejam. Mas agora o cristão, ele não obedece mais, né, para ser aceito, ou então por conta da sua religiosidade, ou para que ele receba o amor de Deus. De fato, o cristão que recebeu esse amor e graça, ele obedece a Deus porque nós amamos a Deus, porque nós temos o amor de Deus e porque nós desejamos agradá-lo. E eu ainda estou fazendo uma base para você sobre o que o capítulo 8 fala, dos versos 1 ao verso 12. E sabermos que não há mais condenação sobre a nossa vida, sabermos que o pecado não pode nos condenar novamente, sabendo que Cristo pagou a dívida do pecado que pesava sobre nós, essa dívida não vai ser cobrada novamente, sabendo que não há mais condenação sobre a nossa vida, isso nos traz o quê? Isso nos traz libertação. Nós agora somos libertos para obedecer a Deus, para glorificar a Deus e para amar a Deus. Veja que é um processo que Paulo está traçando quando lembramos aquilo que Cristo fez por nós e quando lembramos aquilo que Cristo fará em nosso favor no dia final, na consumação dos séculos. E por que Paulo está tratando sobre esse assunto no capítulo 8? Porque ele deseja que os seus leitores, os seus destinatários, e agora eu e você aqui, sintamos o peso desse amor sobre as nossas vidas. Sintamos as obrigações do amor e da gratidão em servir a Deus e em conhecer a Deus. Por quê? Porque essa é a maneira de nós extirparmos, uma palavra difícil, expulsarmos, extirparmos. Vou repetir ela, mas hoje não, tá? O pecado pela raiz da nossa vida. Essa é a maneira que temos de vencer o pecado, quando fomos expostos ao amor de Cristo. Não pense que o anúncio do inferno ou o medo da punição transformará você numa pessoa que vai abrir mão do pecado, ou fará de você uma pessoa melhor por medo da punição ou com medo do inferno. Talvez essas coisas até funcionem. O medo e a culpa podem nos fazer, em certo sentido, obedecer a Deus. No entanto, esse amor será um amor falso, baseado no medo. E sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A maneira pela qual eu e você podemos vencer o pecado que nos assedia diariamente a todos nós é quando eu e você somos expostos a esse tipo de ensinamento. Somos expostos ao amor de Cristo de maneira contínua. Somos expostos à graça de Deus de maneira contínua. Portanto, o cristão precisa estar exposto a essa luz, a essa graça, a esse amor continuamente, para que ele tenha uma vida santa. E essa vida santa não será baseada nem no medo, nem na culpa, nem na proibição, mas no amor eterno de Deus recebido às nossas vidas. Essa é uma grande diferença. Isso pode definir completamente a nossa vida cristã, porque podemos ter uma vida cristã baseada em proibições, baseada em regras. E talvez elas funcionem, e talvez elas produzam uma certa aparência religiosa,
Vamos ter uma vida cristã em obediência a Deus, sempre baseado naquilo de ruim que pode acontecer, quando na verdade Deus preparou uma vida cristã para nós, baseado no amor dele por nós, baseado numa vida inteira de gratidão. Não é muito mais prazeroso uma vida cristã que se dedica a Deus por amor do que por medo? Não é melhor uma relação de pai e filho do que uma relação de escravo e dono? É isso que Paulo trata aqui. Essa exposição ao amor de Deus nas nossas vidas nos estimula a servi-lo, nos estimula a amá-lo, nos estimula a obedecê-lo. E digo a você que, se não for a graça e o amor de Cristo sobre as nossas vidas, o resultado, fatalmente, é que o pecado crescerá. O pecado encontrará terra sólida, árida, para crescer no nosso coração. Você sabe muito bem dessa verdade. Você já teve experiências práticas na sua vida sobre isso? Eu e você já tivemos. Nós sabemos que se não estivermos de fato comprometidos em obedecer a palavra de Deus, seja no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa família, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, se de fato não tivermos uma compreensão clara do que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer, daquilo que talvez seja normal para as outras pessoas, mas não para o cristão, se não estivermos de fato comprometidos com a verdade do Senhor, nós sabemos que o caminho que vamos trilhar é o caminho do pecado. Você sempre tem possibilidades na sua vida. Seja um amor falso em detrimento do amor verdadeiro, seja uma vantagem ilícita em detrimento de continuar fazendo aquilo que é certo, seja uma fuga das suas dificuldades na busca por prazeres momentâneos que, na verdade, podem ter resultados eternos na sua vida, destruindo você, destruindo o seu casamento, destruindo o seu lar, destruindo a sua vida profissional. E você vai ter possibilidades. E você sabe muito bem que se não for a graça, se não for o amor de Cristo sobre nós, fatalmente o pecado crescerá nas nossas vidas. Portanto, a consciência desse amor, a consciência dessa graça e dessa salvação deve nos motivar a amar o nosso Salvador e afastar cada vez mais o nosso desejo de satisfazer a nossa carne, porque esse desejo é contínuo e insaciável. É contínuo e insaciável. O convite que Paulo faz: olhem para o amor de Deus. Olhem para a cruz do sacrifício de Jesus. De que maneira podemos responder ao amor de Deus? De que maneira podemos responder ao sacrifício de Cristo naquela cruz? Sem dúvida não é se entregando ao pecado. Há uma vida inteira pela frente. Portanto, esse capítulo 8 está inserido numa das mais importantes cartas do Novo Testamento, e esse é um dos capítulos mais importantes desse livro. E esse capítulo 8, nos primeiros versículos, que nós não lemos, do 1 ao 12, ele traz essas bases para a vida cristã e apresenta um conceito, nos versículos agora que nós lemos, que precisa transformar a nossa vida cristã, que precisa guiar quem nós somos. O conceito que Paulo apresenta nesses versículos que nós lemos hoje é um pilar fundamental da nossa vida cristã, que é o conceito da adoção divina. A consciência de que nós não tínhamos direitos, mas nós fomos adotados. Há pessoas que sequer ouviram falar sobre isso. Muitas pessoas, muitos cristãos sequer sabem dessa realidade, desse maravilhoso processo que nós passamos ao crermos em Cristo Jesus. Nós agora fomos adotados, não tínhamos nenhum direito.
Por isso eu tentei extrair desse texto, esse tema tão importante. Veja o verso 12 que nós lemos. Portanto, irmãos, estamos em dívida. A dívida anterior era com a carne, mas ele diz, estamos em dívidas não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. É o que a carne cobra, é o salário dela. É a morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa frase ela é taxativa. Esses versos que nós lemos, esses versos que estão aqui em questão agora, eles são suficientes para nos oferecer motivação suficiente para eu e você servirmos e obedecer a Deus diante de qualquer cenário. De qualquer cenário. Qual é o cenário adverso que você está enfrentando hoje? É um problema no seu lar? É uma injustiça que cometeram contra você no seu trabalho? É a falta de coisas que você julga que você precisava ter? Você está pressionado por alguma situação? Alguma coisa que você precisa resolver com alguém e isso está consumindo os seus pensamentos, roubando a sua alegria, roubando a sua paz? Qual é o cenário difícil que você talvez esteja enfrentando hoje? Será que há uma péssima notícia que você recebeu nos últimos dias, você precisa lidar com ela? Qual é o cenário? Os versos que nós lemos nos oferecem motivação suficiente para servirmos, obedecermos e confiarmos em Deus diante de qualquer cenário. E talvez você já percebeu que nós não vamos aqui falar do seu problema. Nós não vamos falar da sua aflição. Nós não vamos falar dos passos que vão te dar vitória sentimental, financeira, moral, sentimental, psicológica. Nós não vamos dizer que você vai romper, nós não vamos dizer que você vai ter o ano extraordinário, não sei de quando, não é verdade? Porque aqui nós não tratamos exatamente dos seus problemas. Nós tratamos do problema. O principal problema que eu e você tínhamos para resolver. A nossa dívida com o pecado. E mais importante do que tratarmos dos seus e dos meus problemas, porque eu também os tenho. Mais importante do que tratar dos seus e dos meus problemas é saber que a nossa vida está debaixo de um controle de um Deus amoroso, poderoso e onisciente. Esses versos nos dão motivação suficiente para servirmos, obedecer e confiarmos em Deus diante de qualquer cenário. Primeiro, Paulo lembra da mortificação do pecado nas nossas vidas. Ou seja, a nossa dívida não é com a carne mais. Não estamos mais sujeitos à carne. Se somos guiados por Deus, se somos filhos de Deus, se fomos adotados, se cremos no Senhor como nosso Salvador, se entregamos de fato a nossa vida a Ele, os nossos pecados não podem mais encerrar a nossa vida eternamente. Nós não morreremos mais por essa dívida. Não é ela que vai nos sujeitar eternamente ao inferno. Fomos salvos, embora ainda pecamos, e isso que você precisa entender. Nós não fomos salvos do pecado, mas no pecado. Embora ainda pequemos, nós fomos salvos do poder que o pecado tem de condenar eternamente as nossas vidas. E agora nós aplicamos essa lógica do Evangelho, para viver uma vida que agrada a Deus,
Portanto, nós não olhamos mais simplesmente para o pecado como se fosse uma proibição. Nós olhamos para o pecado enxergando que Cristo é o autor da vida. Portanto, nós não deixamos de pecar porque o pecado simplesmente é prejudicial para as nossas vidas. E porque quando pecamos, nós não honramos o nosso Deus. Nós queremos deixar de pecar porque nós amamos a Deus. Nós queremos expulsar o pecado das nossas vidas porque nós queremos agradar o nosso Senhor. Portanto, perceba que há dois tipos de vida cristã aqui. De que você pode ver uma vida cristã marcada pelo medo e pela culpa, olhando para os pecados como uma lista de proibições e sempre se frustrando porque você não é capaz de vencê-los completamente, ou então você pode olhar para essa lista de pecados com a ótica do Evangelho, da graça de Deus, onde nós queremos deixar de pecar, não porque são apenas proibições, mas porque além de proibições nós queremos agradar o nosso Senhor. Deixamos o pecado, não por medo da proibição. Nós deixamos o pecado por amor a Cristo. Que tipo de vida cristã é a sua? Está repousado no poder do Espírito Santo? Você está descansando no amor de Cristo por você? Você está confiante que no dia final o nosso Senhor sairá vitorioso? Ou você está confiante nas coisas que você faz ou nas coisas que você deixa de fazer? No verso 14, Paulo inicia a grande verdade desse texto. Acerca da nossa posição, da posição que eu e você temos em Cristo Jesus, ele diz no verso 14... Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu e você queremos entender quem é o cristão, se eu e você queremos considerar que ser cristão de fato é um privilégio, você saberia apontar por que ser cristão é um privilégio? Nós precisamos compreender o peso e a magnitude dessa declaração, compreendendo o significado da adoção divina. Ele diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o assunto que Paulo quer iniciar aqui. A adoção que recebemos de Deus. E perceba que, por mais que saibamos o que é uma adoção, né, todos nós temos consciência do que seja, das dificuldades que eles apresentam, de como isso funcione. Naquela época, a adoção era um procedimento legal muito mais habitual na sociedade romana do que propriamente na cultura hebraica, por exemplo. A sociedade romana estava muito adaptada a esse instrumento legal chamado adoção. Até a nossa cultura, podemos dizer assim, atual, nós não estamos tão habituados com esse instrumento, embora saibamos como funciona. E Paulo, como um cidadão romano, estava plenamente familiarizado com esse exemplo que ele está dando. Ele está usando um exemplo aqui, da terra, sobre a adoção que eu e você conhecemos, e usando esse mesmo exemplo, essa mesma figura, para o processo que eu e você passamos quando cremos em Cristo Jesus. E embora a adoção nos dias de hoje, ela seja utilizada por muitos casais que não podem ter filhos, na cultura romana, nem sempre essa era a questão. Quando alguém que tinha bens, muitos recursos a dividir, não tinha herdeiros, ele adotava alguém. Preferia ele que fosse para alguém que ele escolhesse, alguém que pudesse dar continuidade, talvez ao seu legado ou aos seus negócios, do que propriamente os seus bens irem para o Estado. Então ele adotava um herdeiro. E assim como hoje, no momento que a adoção ocorria, várias verdades mudavam na vida dessa pessoa. Várias questões aconteciam, várias coisas se tornavam verdadeiras de imediato em relação a esse novo filho. Na cultura romana, alguém que fosse adotado, as suas dívidas anteriores precisavam ser
quitadas, saudadas. Ele não poderia terminar um processo de adoção se ele tivesse dívidas para trás. Por exemplo, se o seu nome estivesse no SPC, ele tinha que emitir lá o seu certidão, a sua certidão de nada consta no SPC Serasa de Roma. Não poderia ter dívidas nenhuma contra pessoas, muito menos contra o governo. Então, quando essa pessoa era adotada, as suas dívidas antigas, as suas obrigações legais eram sanadas. Seus problemas eram saudados. Em segundo lugar, obviamente, ele recebia um novo nome. Se tornava herdeiro daquele que o adotava. Obviamente, você sabe que, a partir de então, aquele adotante, aquele que adotava, que estava adotando alguém, legalmente se tornava pai, ele legalmente filho, e esse pai se tornava ali o responsável legal, responsável pelos seus atos, suas dívidas, suas responsabilidades. E esse filho recebia a obrigação moral que todo filho tem, a obrigação de honrar, satisfazer os seus pais, cuidar deles. Será que você conseguiu fazer a mesma analogia que Paulo fez usando esse exemplo? Ao olhar para a nossa adoção divina, veja que exemplo perfeito que Paulo usa. Veja como se encaixa de maneira ideal. Tudo isso que eu te falei agora, esses detalhes, estão como pano de fundo nessa passagem. E Paulo está nos conscientizando que esse é o processo que acontece conosco quando nos tornamos filhos de Deus. Paulo está dizendo que esse é o processo que o cristão passa quando ele passa a ter o Senhor como seu Salvador. E está nos conscientizando acerca dessa nova posição cristã que nós recebemos. Portanto, eu e você aqui não somos coitados da religião em busca do ópio que pode nos iludir, procurando um pedaço do Senhor, um pedaço de Deus, para que a gente possa ter alguma relação com Ele. Nós não estamos buscando alguma coisa que entre na nossa veia e nos dê descanso da nossa vida frenética. O cristão não está simplesmente buscando um sentido de vida quando procura o Senhor, embora eu e você recebamos um novo sentido de vida. Não está procurando uma boa filosofia para viver quando procura a Cristo. E eu quero que você me entenda, né? Quando alguém procura Cristo, você sabe muito bem que esse caminho é inverso. Sabendo que Cristo é que nos procura, o homem em si não tem nenhuma capacidade de buscá-lo ou encontrá-lo. Quando ele tenta fazer, fatalmente cai numa vida completamente religiosa. Nós não estamos aqui em busca dessas coisas. O que Paulo está dizendo é que eu e você não tínhamos nenhum direito. Eu vejo tanta gente pleiteando coisas com Deus. Na verdade, tais pessoas têm Deus como seu funcionário, que acata as suas ordens. E essas pessoas pleiteiam causas, né? Elas colocam o Senhor na parede, obviamente, como se isso fosse possível, mas isso que elas imaginam estar fazendo. Então, Deus é o Deus que vai dar a resposta nesse dia, naquele dia. Deus tem que fazer. Nossa. Isso significa que as coisas agora mudaram. Nós não tínhamos nenhum direito. Mas Paulo está dizendo que pela graça desse Deus, que decidiu nos amar, que decidiu nos buscar enviando o seu Filho, nós agora fomos adotados. Será que você tem o mínimo de consciência da grandeza dessa declaração de Paulo? E igualmente, Paulo está dizendo e afirmando sobre as mesmas questões de uma adoção terrena comum. As nossas antigas obrigações, as nossas dívidas foram quitadas. Nós estamos livres. Nosso nome agora está limpo, digamos assim, do Serasa espiritual.
Mas não por conta do que você fez, não por conta do que você pode fazer. Deus olha para as nossas vidas e enxerga o seu Filho. Essa também é um grande pilar do cristianismo, a doutrina da justificação. Nós estamos livres diante desse Deus porque alguém pagou a dívida em nosso lugar. Recebemos também um novo nome, que, como diz em Apocalipse, nós vamos conhecer esse novo nome no céu. E também nós agora temos um Pai, o qual o Filho recebe essa obrigação de servi-lo e amá-lo. Deus agora é o nosso Senhor. Nós somos dele. Somos dele porque ele nos comprou. E agora temos essa obrigação de honrar esse Pai que nos adotou para sempre, mas isso não será um peso. Isso não será uma culpa. Faremos isso por prazer porque temos consciência desse amor. É impressionante quando temos a ideia do que Deus fez por nós. Não sei se você já teve a oportunidade de explicar o que é o Evangelho para alguém. Talvez para um cristão que não conhece, ou talvez para um não cristão. E é obviamente importante que você saiba o que é o Evangelho para que você possa explicá-lo. Né? Eu acho que talvez é importante, né, você saber para poder explicar a alguém. E é impressionante quando você explica o Evangelho para alguém, as pessoas sempre fazem a mesma pergunta. Olha, o Evangelho é a história de que Deus enviou o seu Filho por você. Ele amou você completamente. Ele não fez conta dos seus pecados. Ele morreu numa cruz para te salvar. Para que os seus pecados fossem perdoados, um sacrifício santo, um cordeiro sem mácula, deveria ser oferecido. Você não é capaz de fazer isso, mas Deus fez por você, enviando o seu Filho e te amando até o fim. O que faz você acreditar que esse Deus vai abandonar você agora? E as perguntas são sempre as mesmas. Mas peraí, então para esse Deus me aceitou antes de eu até nascer? Então eu não preciso fazer nada para que ele me aceite? Ou então as pessoas perguntam, mas por que ele faria isso? Não faz sentido. E as perguntas são sempre as mesmas, porque o ser humano é o mesmo. A ótica do nosso amor é completamente diversa do amor de Deus. Nosso amor é algo que vai sendo construído. Ele vai sendo construído com o tempo, com aquilo que as pessoas nos fazem de bom, com os presentes que aquelas pessoas me dão. Sabendo que eu gosto de chocolate, você pode trazer. Vou colocar uma pedrinha no seu nome, no meu coração. Nosso amor é uma construção. Depende do que aquela pessoa faz. O amor de Deus é completamente diferente disso. Ele enviou seu Filho para nos salvar. Mesmo sabendo o tipo de pessoas que eu e você somos. Por que esse Deus fez isso? Ele fez isso por conta da sua graça. Ele nos tirou da condição trágica que nós vivíamos. Trágica. Eu e você não tínhamos nenhuma saída. E agora nós não apenas temos um caminho para trilhar, eu e você também temos um novo destino. Um novo destino. E eu ouso dizer que se essas informações não forem suficientes para transformar a maneira que você vive, nada mais será. Se essa consciência da adoção divina não for suficiente para você amar ainda mais esse Deus, nada mais desse mundo fará isso. Não vai ser um pregador moderno, não vai ser uma igreja moderna e contemporânea, não serão novos programas, não serão novas atividades na igreja, não serão coisas que você acredita que a igreja deve fazer, que farão você amar mais a esse Deus e servi-lo ainda mais, se a consciência acerca do Evangelho de Cristo não transformar quem você é.
E essa é a grande verdade que Paulo revela nesse capítulo. Em primeiro lugar, lá no início do capítulo, que não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora a realidade de que eu e você fomos adotados por Deus. Irmãos, nós poderíamos parar por aqui. Eu tenho certeza que se aqui fosse um pequeno grupo, você teria muitas contribuições para trazer a esse assunto. Inclusive, digo que eu não tenho medo, irmãos, de ser repetitivo. Nós poderíamos nos reunir domingo após domingo apenas para declarar essa verdade e deveríamos estar satisfeitos. Satisfeitos. Porque se você quer uma grande novidade a cada semana, talvez você está no lugar errado. Você vai precisar trabalhar nos editoriais dos jornais, talvez no mercado de moda. Novidades são lançadas a cada semana. Talvez você deve ingressar no mercado da tecnologia. Há muitas novidades vindo por aí, esse mercado não para. Os celulares de hoje já se encontram obsoletos. Talvez seja um bom mercado para você. Talvez se você gosta de fortes emoções, você pode trabalhar no mercado financeiro ou num parque de diversões. Mas aqui nós só temos uma notícia para fazer. Nós só temos uma verdade para anunciar. O reino de Deus não é sobre uma celebridade que semana após semana lança uma nova moda. Domingo após domingo, semana após semana. Nós temos aqui uma notícia para anunciar. É a boa nova de Cristo Jesus. E Paulo aplica a palavra filhos a nós, aqueles que creem. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses que têm o Espírito de Deus são adotados pelo Pai, diante de tudo isso que eu já disse para você. Todos aqueles que o Pai deu ao Senhor, todos aqueles que foram adotados pelo Pai, jamais deixarão de ser guiados por Ele. E talvez alguém aqui pode pensar e ter uma consciência mais mística acerca do que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é você, em determinadas situações, né, ter um certo arrepio. Onde eu botar a mão eu vou sentir, então essa é a decisão. Não, eu vou fazer assim, assado, e a coisa vai acontecer, né? Ele vai tomar as decisões por mim. Não, não é essa figura aqui. Porque se você tiver um pouquinho de cuidado com a exegese desse texto, com a análise desse texto, você vai perceber que os versículos 13 e 14 estão interligados, eles não estão soltos. Se ele for largado solto na sua tela, talvez você tenha uma compreensão equivocada. Esse Espírito Santo não está aí para ser o guru da sua vida, que você o busca para tomadas de decisões, para coisas sérias, para as outras, para o restante da sua vida, cuida você. Não, veja o verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja que é uma continuidade, o verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O verso 13 nos ensina que com o Espírito eu e você podemos triunfar sobre o pecado. E o verso 14 explica que esse grande poder, o poder sobre o pecado, o poder que está à nossa disposição para vencer o pecado, é porque somos filhos de Deus, é porque temos esse Espírito. Portanto, sermos guiados pelo Espírito, como Paulo diz, é a mesma coisa que fazer morrer as nossas obras carnais. E, obviamente, isso vai te ajudar a tomar muitas decisões. O poder do Espírito que está no nosso coração, habitando em nós, o poder do Espírito é o poder que vence o pecado. Ou seja, somos guiados pelo Espírito para ter repulsa, para odiar as mesmas coisas que o Espírito Santo odeia, o pecado, e para amar as coisas que o Espírito Santo ama, obviamente,
a Cristo. É assim, irmãos, que nós somos guiados pelo Espírito. O verso 14 é claro ao afirmar, preste atenção, se o Espírito, veja, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se esse Espírito não estiver em você, você não é filho de Deus, você não pertence a Deus. A partir da nossa crença em Cristo Jesus como seu único Salvador, a nossa fé em Cristo Jesus nos conduz a esse processo. Se você, pela fé, pertence a Cristo, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Está claro aqui como Paulo diz. O Espírito Santo que habita naquele que crê em Cristo. E não, essa não é uma segunda bênção que você vai adquirir após a salvação, não é. Não é uma segunda bênção que você vai receber depois que você se converte e depois que você lutou muito, depois que você buscou muito. O verso 15 enfatiza essa questão, veja. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Veja, os cristãos são essas pessoas que receberam o Espírito de adoção pela fé. Não é uma segunda bênção e nem é fruto do seu esforço, da sua performance espiritual. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Filiação, tornarmos filhos. Nós fomos adotados, tornados filhos, ou seja, ninguém nasceu nessa posição. Ninguém possui essa posição de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas sim fomos adotados. Essa é a prova de que houve um tempo que estávamos perdidos. Originalmente, eu e você éramos escravos, órfãos espirituais. Por isso, o nosso relacionamento com Deus, veja como a Bíblia se encaixa, irmãos. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não se baseia em quem nós somos, nem naquilo que nós fazemos. Deus não se relaciona com você com base nos seus méritos espirituais. Deus não ama você porque você ora muito, embora você deva orar bastante. Deus não ama você porque você vem todos os domingos à igreja. Deus não se relaciona conosco baseado na nossa perfeição, na nossa performance, nas coisas boas que nós fazemos. Deus se relaciona conosco porque Ele enviou o seu Filho. E, portanto, o pecado, a dívida do pecado que estava sobre a nossa vida foi aplacada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Coitados de nós, irmãos. Se o nosso relacionamento com Deus fosse baseado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, Deus não se relaciona conosco nesses fatores, nem pelos seus méritos, muito menos pelos seus deméritos. Deus se relaciona conosco baseado nesse ato legal, feito completamente por Ele. Deus se baseia nesse ato legal de adoção. Ele se relaciona conosco porque Ele agora é o nosso Pai. Ele nos adotou. Aquele que é adotado, ele não promove absolutamente nada, ele não tem participação no processo, é o pai que adota, é o pai que legalmente assume todos os encargos. E ele que assume esse filho por toda a vida. A nossa adoção como filhos de Deus é um ato totalmente legal de Deus. É por isso que a nossa salvação, do início ao fim, é obra de Deus. Se tivéssemos chance de participar desse processo, certamente teríamos a possibilidade de estragar todo ele. Portanto, Deus se relaciona conosco por conta daquilo que Ele fez, por conta de quem Ele é, pelo sacrifício do seu Filho. Não se conquista o amor de um pai, nós naturalmente o temos. Naturalmente o temos.
Não há nada que esse filho possa fazer para ganhar, conquistar ou merecer o status de filho. Ele é recebido. E ponto final. Um grande exemplo que Paulo usa para ilustrar essa condição espiritual do cristão, usando esse exemplo da adoção. Veja como isso é importante, que você tenha isso claro na sua mente. Se você compreender isso, você será capaz de identificar possíveis distorções que as pessoas fazem. Possíveis distorções que até você pode estar fazendo na sua vida espiritual, na sua vida cristã. E consciente disso, você será capaz de corrigir erros no seu relacionamento com Deus, na sua conduta cristã. A riqueza de ser um filho de Deus. Riqueza essa que está reservada para aqueles que receberam Cristo como seu Salvador e Senhor. Aliado a isso, eu quero ler com você João capítulo 1, no verso 12 e 13. Se você puder, por gentileza, abra lá comigo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Veja que texto impressionante, impressionantemente compatível com o que Paulo diz. João, capítulo 1, verso 12, você encontrou, diga amém. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, o que está aí? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não é por aquilo que você fez ou possa fazer, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você sabia dessa verdade? Você tinha ideia dessa condição? E agora no verso 15 ao 17, lá de Romanos, que nós lemos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 15. Veja o texto que nós temos, nós já estamos terminando. Faltam apenas aqui mais 17 pontos, está quase chegando ao fim. Romanos capítulo 8, verso 15. Coisa de 6, 7 folhas aqui, está acabando. Você não está com pressa, tá? Amém? Quem está com pressa, diga amém. Tem gente com pressa aí, vamos terminar então. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Paulo traz aqui, finalizando esses versículos que nós lemos, estabelecendo privilégios daqueles que se tornam filhos por adoção, filhos de Deus. Ele diz, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. O primeiro privilégio é a confiança. Por isso que eu falei lá no início que você tem condição de manter a confiança no Senhor diante de qualquer cenário. Desfrute dessa condição de filhos de Deus. Desfrute dessa condição de poder confiar em Deus indistintamente. Se você age como um empregado diante de Deus, você está perdendo a melhor parte. Porque o empregado obedece por medo. Medo da punição, medo de uma demissão, medo de não receber o seu salário. Mas o relacionamento do filho com o pai não é caracterizado pelo medo, é caracterizado pela confiança. Ele diz, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Agora nós recebemos esse status, o status de filhos e não mais de escravos. Perdão. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Confiança, filhos, intimidade. Essa palavra, esse termo Abba, era uma tradução de uma criança pequena falando com seu pai, como se fosse paizinho ou pai querido. Rasguei aqui. Fui respirar, respirei pela boca. Essa era uma expressão de muita intimidade. E é assim que os cristãos podem se chegar a Deus, sabendo que é um pai que zela pelos seus filhos.
O Deus Todo-Poderoso pode ser acessado. O Deus Todo-Poderoso pode ouvir as nossas vozes. O Deus que criou céus e terra, que enviou o seu Filho para nos salvar, Ele está cuidando das nossas vidas, como um pai cuida de um filho. Você tem consciência disso? Verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma conexão de segurança, confiança, intimidade, um novo status, confiança e segurança. O Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, se somos filhos, então somos herdeiros, um novo privilégio. Agora nós temos uma herança. Aqueles que estavam condenados a morrer eternamente, aqueles que estavam condenados ao inferno, aqueles que jamais poderiam fazer alguma coisa, seja com o seu dinheiro ou com a sua vida, para resolver a dívida com o pecado, estavam tragicamente condenados ao inferno. Agora possuem uma herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Não tem culto da vitória mais vitorioso do que esse, né, irmão? Pode inventar aí o que for, botar foto, não sei o que lá. Esse aqui é o verdadeiro culto da vitória. Porque isso aqui é um milagre, irmão. Isso aqui é uma reviravolta completa. Completamente louco isso aqui. Estávamos nós com um futuro totalmente perdido. Estávamos nós sem saída nenhuma, sem ter o que fazer. A nossa miséria e, ao mesmo tempo, o nosso prazer carnal nos condenaria eternamente. A dívida com o pecado é uma dívida impagável aos nossos olhos, às nossas próprias vidas. Não teríamos absolutamente nenhuma condição de resolver isso. Nasceríamos e, quando chegássemos ali pelos 18 anos de vida, acreditando que a vida é muito boa, que há muitas coisas nesse mundo para se desfrutar, receberemos a notícia: você nasceu condenado. Mas o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Há um pecado irreparável sobre você. Há uma dívida que você não pode quitar. No entanto, a notícia que eu e você recebemos é a notícia de Cristo. De que nós fomos adotados em Cristo. E não apenas fomos livres dessa condenação, nós recebemos um caminho, uma herança e um destino. É uma reviravolta na nossa vida. Por isso que você precisa valorizar essa condição. Não há nada que eu possa fazer, a não ser anunciar essas verdades a cada domingo aqui. Não há nada que eu possa fazer para que você valorize isso, se você de fato não atentar para isso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Há disciplina também nisso. Passaremos por situações que talvez a gente não gostaria, mas os pais, um bom pai, disciplinará o seu filho. Não por punição pura e simplesmente, mas para o nosso bem, e isso deve ser visto como um privilégio. Por mais que existam situações da vida que você não considere que isso seja uma disciplina de Deus, creia que Deus está agindo em todo tempo para cumprir o seu final. Deus agirá em todas as coisas possíveis e inimagináveis para você, para que o seu destino final seja consumado, para que o bem final seja cumprido, a sua salvação eterna diante do Pai. Então, se há situações que você não consideraria passar, se você está atravessando situações que você, se pudesse escolher, você não gostaria de passar por elas, você recebeu a palavra de Deus, da qual você pode confiar diante de todos os cenários possíveis. Continue confiando no Senhor. Por mais que não seja aquilo que você espera, por mais que o final não seja o que você planeja, saiba que o seu final está descrito na glória com Cristo Jesus. Os cristãos sofrerão sim,
as dores desse mundo. Os cristãos sofrerão as dores específicas por serem filhos de Deus. Passaremos por situações por conta da nossa fé. Mas Deus é um Pai amoroso. E assim como Jesus enfrentou muitas coisas, também enfrentaremos por semelhança. E assim Deus vai operando em nós através das circunstâncias. Através das situações muito boas e das situações ruins. É louco quem pensa que Deus não está operando na nossa vida nas situações boas, né? Como se aquilo não pudesse trazer uma lição de Deus, né? Como se uma lição só pudesse ser aprendida de cenários negativos. Cenários positivos podem nos ensinar, inclusive, sobre nós mesmos, sobre como o nosso coração é enganoso diante de possíveis vitórias que nós recebemos. E assim Deus vai operando por nós e em meio às nossas vidas através das circunstâncias. Privilégios apresentados por Paulo, que estão reservados a mim, a você, aos filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, para todo aquele que nele crê. Portanto, podemos ser guiados por Deus, motivados por amor a Cristo, crendo na sua obra, desfrutando desses benefícios. Por isso eu convido você a olhar para Cristo hoje. Independente do cenário que você esteja vivendo, olhe para Cristo hoje com certezas. Dedique o seu coração a essa grande verdade, a verdade da adoção de Deus, que nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós não merecemos tamanho amor, tamanha graça. Nós não merecemos esse perdão. Mas é o Teu amor e a Tua graça, Senhor, que nos conduz por esse caminho. É a Tua misericórdia, ó Deus, que nos convida para a sala de filhos e filhas do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Quando não valorizamos essa adoção, quando vivemos como se baseássemos nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, ou então nos nossos acertos, ó Pai. Perdoa-nos quando projetamos, ó Deus, uma imagem falsa acerca das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, quando deixamos de lado essa grande verdade, esse grande privilégio que o Senhor nos deu de nos tornarmos filhos do Senhor. Guarda as nossas vidas, ó Pai. Conduz-nos por essa verdade. E conscientes dessa verdade, ó Pai, possamos mudar a maneira que nós vivemos em obediência ao Senhor, abandonando o pecado porque amamos o Senhor, ó Deus, obedecendo ao Senhor porque amamos ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.